Vamos lá, então vamos começar a preparar isso aqui. E aí você estava dizendo que não era para desenvolver o glúten, que não ia sovar para não ter essa coisa de desenvolver o glúten. Porque se desenvolvendo glúten, a massa fica elástica. Sim. E não é esse o nosso resultado. Não é o resultado que a gente espera dessa massa. Aqui nós temos já uma massa pronta, né? Aqui a gente já tem a massa prontinha, tá? Ela ficou descansando aí e a gente envolveu ela no plástico filme justamente para que o glúten, caso nessa nossa mexida, nessa mistura, para que esse glúten não desenvolva de qualquer forma. Se quiser até acelerar um processo, pode deixar até uns 15 minutinhos na geladeira. Tá. Tá? Os meninos vão mostrar para vocês aqui como que ele está misturando. Então é bem básico mesmo, bem simples, né? É uma receita bem tranquila. E a gente tem essa maquininha aqui. Essa máquina é bem interessante porque ela é uma máquina que tanto faz uma produção caseira, como ela consegue fazer aí uma produção até bem interessante, né? Para poder estar vendendo. Para quem está iniciando. Para quem está iniciando. Empreendendo, é interessante começar com pequenas máquinas. E fazendo testes. Exatamente. Tá? Assim como é o teste da farinha. Sim. Tá? Hoje eu utilizo essa farinha aqui, mas de repente na sua fábrica ou na sua produção você pode utilizar uma farinha, porque isso depende muito de produção para produção. Certo. Às vezes um ano a farinha está excelente, mas no outro ano a farinha não assim como o vinho, né? Assim como o vinho. O vinho também acontece isso, né? Cada safra é única, né? É única. Então, a gente está sujeito a todas as características do clima, as intempéries, as dificuldades todas e as peculiaridades que podem acontecer no percurso, uma carência de mão de obra, alguma falta de algum insumo no mercado, então tudo isso gera realmente essa mística do vinho, né? E às vezes é até bom, né? E às vezes bom. Você se surpreende porque vem uma safra bem melhor em função daquilo que aconteceu. Exatamente. E aí acontecem as safras históricas também, né? E aí isso torna toda essa mística do vinho mais plural, né? A gente tem anos que são excepcionais, então esses vinhos ficam dentro da memória das pessoas. Nós vamos tomar um vinho da safra histórica de tal região. Então isso tudo vai agregando valor. Agora, então, vamos contar para as pessoas o que acontece realmente aqui com relação à gastronomia, à enogastronomia, né? Para quem não sabe, enogastronomia significa a junção do vinho com a comida, a harmonização. E o processo dele aqui, todo o projeto, né, todo o empreendimento é voltado para essa criação de experiências enogastronômicas. Então, me conta como que tem sido e o que você tem, porque você já me deu spoiler que tem novidades chegando por aí. Então vamos falar para as pessoas em que momento você percebeu que isso ia fazer a diferença aqui no teu negócio e o que você pretende ampliar com isso como, né, objetivo aí do teu empreendimento. O empreendedor ele tem que ter bons olhos e bons ouvidos, escutar os comentários das pessoas e analisar, observar aquilo que ele pode se aprimorar. E aproveitar os momentos também, E aproveitar os momentos, né? Então, observando aquilo que as pessoas que a gente vinha recebendo, as experiências que vinham sendo praticadas, eu detectei que isso seria um elemento de grande valor agregado. Então, em complemento à experiência enoturística, da viticultura, da vinificação, a harmonização com os alimentos, né, com jantares, com almoço, seria o gran finale, né? Seria exatamente a cereja do bolo. Então, em conversas aí com o Rodrigo, nós passamos a desenvolver jantares e almoços para grupos fechados, experiências, né, com um grupo que pretende comemorar uma data, por exemplo. Então nós fizemos essas experiências, foram maravilhosas, o feedback foi sempre positivo, né? Então fomos evoluindo para um próximo passo, que é realmente ter um bistrô em atendimento full time, né? Muito bem! Para a gente conseguir então realmente atender esse público brasiliense que é exigente e que quer viver esse tipo de experiência. Muito bom! Para quem não conhece, o Rodrigo, ele além de ser professor de gastronomia, ele é formado, tem a formação dele em gastronomia italiana e hoje ele tem acompanhado essa evolução aqui junto com o Marcos e essa história. Eles estão tentando já trazer para uma nova pegada, um bistrô, uma nova fase, que vai ter essa coisa meio que full time, né? Para quem quiser, e não só a criação de momentos. Isso, inicialmente a gente fez alguns testes com eventos aqui,
e foram bem recebidos, e aí... Não, mas não tem nem como, né, não ser. Não tem. Vocês têm aqui local, vocês têm um visual maravilhoso, tem vinho e tem comida, então... Mãos habilidosas. E toda vez que a gente apresenta os pratos, a gente fala, olha, o nosso carro-chefe é o vinho, porque esses almoços, por exemplo, eles são feitos como um menu onde a pessoa fica aqui à vontade e chega e leva até 4 horas. Uhum. Então, fica degustando. Então, a comida é apenas um acompanhamento do vinho. Uhum. Olha só, essa é a massa que já está pronta para poder ele já começar a abrir aqui. E essa é a que ele terminou de fazer, que a gente pode levar para a geladeira se quiser antecipar esse tempo, né? Isso. Mas como a gente está com uma pronta aqui, nós vamos convidar uma pessoa para poder abrir, aí? Vamos lá, Gabriel. Gabriel, vem aqui abrir para a gente e a gente vai continuar com o nosso bate-papo. Aí depois você vai coccionar isso aqui e tem um molho. Tem um molho. Então daqui a pouco a gente fala do molho. O Gabriel é um estudante de... Aliás, você já se formou, né? Já se formou. Olha, é mais um da gastronomia que está, inclusive, embarcando para Portugal. Foi convidado para poder trabalhar num restaurante lá e eu acho muito interessante. Então, Brasília tem realmente formado muita gente aí, né, bacana nesse meio da gastronomia. E eu acho que é isso, a gente realmente cada vez mais se especializar, né, Gabriel? A ideia, chefe, é criar um cardápio mais voltado para o italiano? Não, nada a ver? Qual que é a ideia disso aí? E por que você pensou nisso dentro do empreendedorismo e depois de você já ter feito algumas experiências aqui, onde que você chegou, como que você chegou nessa criação de cardápio, qual que é a ideia? Até porque, como eu estou na área, em Brasília, a gente tem um pouquinho da referência e da resposta do público de Brasília. O público de Brasília gosta muito da cozinha italiana. E aqui a gente vai fazer uma cozinha italiana, mas utilizando ingredientes do Cerrado, ingredientes brasileiros, fazendo algumas misturas. Não vai ser uma cozinha clássica italiana. Legal. Né? Então a gente vai utilizar queijos de diversas áreas, de diversas regiões do Brasil. Então a gente vai acabar trabalhando com todos esses, com as oleaginosas. Então a gente vai trabalhar nesse meio. Legal, muito bom. Então a oferta do cardápio ela vai ser mais em função de respostas que vocês tiveram ao longo dessas experiências que foram criadas. Exatamente. Então a proposta do cardápio foi um resultado das experiências que vocês tiveram aqui. Exatamente. Elas nos dão alguns nortes para a gente poder seguir, né? Porque todo cardápio você coloca e você vai ajustando. Sim, então, com certeza. Como toda casa, é importante também saber que quem vai investir, quem vai empreender nessa área, saber que nem necessariamente o seu primeiro cardápio você vai ter que fazer muitos ajustes. Sim, isso. Com certeza. Mas aqui a gente já tem um norte para onde a gente vai trilhar. E hoje, como é que você trabalha o marketing daqui? Vamos começar a preparar o recheio? Podemos? Vamos lá. Vamos só. A parte de marketing ela é quase exclusivamente em rede social. Hoje em dia percebe-se que as experiências turísticas elas são exaustivamente retratadas, né, nas redes sociais. Então a gente não precisa investir muito em marketing porque os visitantes já o fazem. Isso é legal. Isso eu costumo dizer muito isso para os meus clientes nas consultorias, que você, na realidade, se você deixa um cliente satisfeito, ele já é o teu marketing, né? Exatamente. Porque daquele cliente que veio e que gostou, ele já automaticamente já indica para um outro. Então você já tem um crescimento, né, do seu leque, do seu número de clientes. Isso, o popular boca a boca, né? Isso é muito importante, né? Então essa rede de relacionamento das pessoas, eu já atendi pessoas que são recorrentes, são clientes que vieram e já voltaram outras vezes e por indicação também frequentemente. Então, como você bem disse, o atendimento personalizado, que é a nossa proposta, é o que nos rende maior retorno. Isso eu costumo dizer para os visitantes que vêm aqui que nós temos um quadro em branco.
a gente está pintando a história da enologia brasiliense. Então, todas essas oportunidades, um oceano de oportunidades estão se abrindo. Né? Então, a gente aliando todas essas variáveis, né? Nosso vinho daqui, com o vinho regional, com o vinho de Goiás, o vinho do nosso enólogo, a gastronomia local, todas essas combinações certamente vão gerar um resultado excepcional. Então, é esse contexto que nós pretendemos aproveitar. Se você tem bons ingredientes, você não precisa fazer muito. Não precisa fazer muito. Talvez. É exatamente isso. É valorizar o produto em si, né? Você extrair do produto o máximo de sabor que ele tem. Então eu imagino que você vai fazer uma coisa sem muito molho, sem envolver muita coisa. Vai ser alcachofra, um bom azeite, um queijo, um parmesão de qualidade também. E é isso aí, né? Esse prato eu vou fazer tipo como se faz na Itália. Legal. O alho, aí ele vai só saborizar. Só saborizar. A história da saborização com alho, na Itália a gente usa muito isso e eu acho muito interessante, que é o quê? A gente pega esse alho, dente de alho com a casca mesmo, dá uma amassada nele assim, na faca mesmo, como tá ali na frigideira, na wok, e aí você deixa ele soltar todo o sabor, né, nesse azeite e depois retira. Então, isso... Para quem não gosta, por exemplo, de morder o alho, né? De estar sentindo aquela coisa de morder o alho, é interessante. Porque ele saboriza bem dessa forma. Então, voltando para essa coisa da Itália, é muito interessante porque lá eles têm uma supervalorização dos produtos, principalmente dos produtos da terra e do frescor, né? Então, é sempre muito frescor. Tudo que puder envolver um alimento fresco, eles trabalham com isso. E diferente do que acontece aqui também no Brasil, as massas não são tão carregadas, as massas não são tão carregadas em molhos e tal. É sempre muito sutil. Isso, a palavra certa, sempre muito sutil. E aí a gente consegue, com isso, ressaltar o sabor do alimento, ter leveza no prato, e trazer sabor realmente daquilo que é o produto principal do prato. Não é isso? Eu tô aproveitando para aprender, viu? Então, eu não sei vocês, mas eu já tô salivando aqui. O que você pode dizer para o público com relação a quem quer empreender nessa coisa do agronegócio? Eu acho que assim, a primeira análise que a pessoa tem que fazer é se ela tem perfil mesmo, realmente. Perfil, né? para empreender, exatamente, independente de qual seja o ramo, né? Porque há uma tendência das pessoas acharem, eu quero empreender porque eu não vou precisar trabalhar. Ou porque o vizinho está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro, exatamente. Quem vai trabalhar são os funcionários e eu só vou ficar na boa. Então eu acho que a primeira coisa é a pessoa realmente analisar em si próprio se existem evidências de que ela serve para isso. Né? Legal. Então, ou seja, tem que estar preparado para trabalhar muito, principalmente no começo, abdicar de muitas coisas, porque a recompensa ela vem depois, ela vem com grande intensidade, a satisfação que a gente consegue no êxito de um empreendimento, ela realmente é formidável. E nós vamos finalizar esse prato agora. Então aqui a gente tem a alcachofra, ela fatiadinha. Ok. Fundo de alcachofra que ele usou, tá? Só no azeite saborizado com alho. O fettuccine já tá ali no ponto correto, não deixa cozinhar demais, vamos deixar ele um pouquinho al dente. E Leninha, esse fundo, ele vem conservado em água e sal. Bom. Tá? Ele não vem em vinagre, meio ácido. Alguma coisa no ácido. Tá? Caso a pessoa não encontrar esse somente no meio ácido, ela pode deixar de molho. Tá? Para tirar aquela acidez. Certo. Fica bem melhor, né? Então ele puxou essa alcachofra, esse fundo de alcachofra no azeite saborizado com alho. Aí agora ele jogou um pouquinho de salsinha e ele vai jogar o fettuccine que está cozinhando ali, que já está no ponto correto aqui, e está pronto esse prato. É um prato bem simples de ser preparado, mas deve estar muito saboroso, porque além de ser uma massa fresca, são ingredientes super interessantes, que criam uma harmonia no prato realmente. E nós vamos esperar ele terminar esse prato aqui, que está assim realmente maravilhoso. E nós estamos chegando ao final do nosso programa.
E assim que ele preparar esse prato, eu vou parar o programa, porque eu vou me deliciar com ele. E vocês também? não vão ter... Você também, então não vai? Sim. Eu acho que vale a pena, não vale? Vamos. A gente provar isso aqui com esse vinho e finalizar com chave de ouro. Com parmesão. Um parmesão bom, um parmesão de qualidade também é muito importante. Não é isso, chefe? Isso, exatamente. Então é isso. E nosso prato está preparado, está finalizado aqui. E eu vou encerrar esse programa, porque eu vou degustar, vou me deliciar com esse vinho maravilhoso também. E o nosso programa vai ao ar toda quarta-feira às 20h30 aqui no canal Empreender. Por quê? Assistir já é um bom negócio. É isso aí, assistir já é um bom negócio. Eu espero vocês.